Olá, meus amigos. Aqui nós estamos dando início a mais uma aula. E o tema da nossa aula hoje, que é a aula 9, né? O tema da nossa aula é perdoar é esquecer. Essa aula é uma aula muito importante para você. Você que é conselheiro, que quer se preparar para aplicar o aconselhamento em outra pessoa, precisa entender bem dessa aula. Que o aconselhamento ele é a base para o crescimento do cristão que está na igreja e quer crescer espiritualmente, né? Então, primeiro ponto do perdoar é esquecer. Será que houve um arrependimento genuíno? O conselheiro deve indagar isso. Segundo, foi concedido mesmo um verdadeiro perdão? Porque às vezes a pessoa fala que perdoou, mas não perdoou. O conselheiro poderá descobrir ser necessário fazer diretamente essas indagações, não se afastando da pessoa até ela obter essas respostas. Ao aconselhar a pessoa ofendida, o conselheiro poderá descobrir que, embora fale de perdão, tal pessoa deseja fazer o ofensor sofrer um pouco mais. Isso é o perdão com manipulação. Então, o conselheiro deve ficar de tocaia, à espera de depressão, clamor, autocompaixão naquela hora. Exemplo que eu vou te dar. Tudo quanto eu posso é pensar sobre o pecado de João dia após dia. Quer dizer, o João causou um problema, cometeu um pecado e a mulher não consegue perdoar o pecado de João. Então, parece não poder apagá-lo da minha mente. Por que isso foi acontecer justamente comigo? Olha a melancolia, olha a autocompaixão ali. Não posso deixar de pensar no que Frederico ou João deve ter sentido quando foi para a cama com ela. Através dessas atitudes afirmativas, a pessoa faz o supostamente perdoado sofrer por causa do seu pecado por certo período de tempo. Quer dizer, essa pessoa não havia perdoado. Essa pessoa estava usando um perdão com manipulação para fazer com que aquela pessoa que errou sofresse novamente ou continuasse sofrendo por um período de tempo por aquele pecado que a pessoa fez. Porque fica sempre jogando ali, mas tudo que eu penso é como que ele se sentiu naquele momento. Por que fulano fez isso? Por que você fez tal coisa assim? Mas eu já te perdoei. Na realidade não perdoou. Na realidade está fazendo o ofensor sofrer um pouquinho mais pelo seu pecado. Essa atitude não tem o sabor da graça do verdadeiro perdão de Cristo. Deus não age assim quando nos outorga o perdão dele em Cristo Jesus. Deus não diz assim, olha, eu vou te perdoar, mas olha lá, hein, se você fizer de novo, olha, eu tô aqui, ó, com as pedrinhas na mão. Deus não age dessa forma. Esse não tem o sabor da graça perdoadora de Cristo Jesus. Ok? Quando uma pessoa, você está aconselhando uma pessoa, você tem que ficar sempre atento às atitudes dela de autocompaixão. A pessoa não quer ser curada, pois tem necessidade de ser amada. Então, quando a pessoa não consegue perdoar, a pessoa começa a ter autocompaixão para que você não trate ela, para que ela não seja curada daquilo. Então, ela tem necessidade de ser amada. Gosta que as pessoas dêem atenção. Isto é uma autocompaixão. Está carente de afeto, acha que se sarar as pessoas não vai se importar com ela, tem pena de si mesma. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente eu vou fazer um vídeo somente sobre a autocompaixão e melancolia, ok? Então, perdão é necessário. Perdão é uma obediência, não é um ato de fé. Tem muitas pessoas que olham para você e falam assim, eu preciso ter muita fé para perdoar. Não. O perdão é uma obediência. Todas as vezes que eu obedeço, estou tendo um ato de fé.
ok? Depois que você perdoa, você vai conseguir então sentir amor. Todas as pessoas que são levadas pelo sentimento têm uma tendência muito grande a desobedecer a palavra. Porque a pessoa fica com aquele sentimento, aquela emoção, aquele sentimento, porque tal coisa aconteceu, e fala que perdoou e na realidade não perdoou. Então essas pessoas geralmente que vivem pelo sentimento, ela tem tendência a desobedecer a palavra de Deus. Para que haja uma reconciliação, tem que saber então se houve o arrependimento genuíno. Ver se foi realmente concedido o perdão, sem chantagem e sem manipulação. Ah, eu perdoei, mas se fulano fizer tal coisa assim, assim. Ah, eu perdoei, mas é ele lá e eu aqui. Sem manipulação, o perdão deve ser contido. O perdão é algo consentido e não sentido. Eu não sinto que eu devo perdoar. Eu sei que devo perdoar. Tá certo, gente? Lucas 17, eu vou passar aqui o versículo. Pega pra mim, Shirley, Romanos 12. Tá. Não pegue Lucas, pega Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Tá. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Ok? Ok. Eu fiz essa pergunta na aula passada para Shirley. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Enquanto estiver em vós, tende paz com seu irmão, né? Então, muitas vezes, nós olhamos assim para a pessoa e vamos dizer assim, não, mas eu já fiz tudo possível. Só que não depende de mim, depende da pessoa. Quanto tempo tiver que durar, você tem que ter paz com a pessoa. Você tem que tentar essa reconciliação com essa pessoa perdoada, ok? Então o problema não é uma questão de fé. O problema é muito mais direto e simples e sem complicação. É um problema de obediência. Eu não sinto que eu devo perdoar. Eu devo perdoar porque eu devo obedecer. Perdão não é uma questão de fé. O perdão, eu perdoo, eu obedeço, aí sim eu estou tendo fé. Não é uma questão de sentimento. O perdão é obediência. É fácil perdoar? Não é. Mas quando eu decido obedecer a Deus, então eu consigo perdoar. Quando eu abro mão da minha razão, eu consigo exercer o perdão. Esta é a aula do perdão e do esquecimento. Todo perdão, todo esquecimento só se dá depois do perdão. Antes, se você me disser, eu esqueci, eu vou dizer está mentindo, porque você ainda não perdoou. E nós precisamos perdoar.